Ah, perfeito. Agora sim, agora o meu microfone está aberto. Marcela, deixa aqui para mim o iPad para eu poder acompanhar, por favor, as perguntas. Então, eu quero te dar as boas-vindas. Você que acabou de entrar nessa live, eu estava com o áudio fechado, recebi feedback. Ei, Renata, seja muito bem-vinda, boa noite. O seu áudio também está fechado, Renata. Renata, Aí, eu vou só pedir a quem está aqui conosco que, por favor, antes de eu e Renata começarmos, eu vou dar a palavra para ela, mas eu gostaria que você que está em casa colocasse aqui no chat do YouTube e da plataforma Inimexil a respeito da qualidade do áudio. Se vocês estão nos vendo bem e se estão nos ouvindo bem. Isso é importante para eu ficar tranquila. Afinal de contas, eu e a Renata estamos fazendo a noite de hoje em homenagem a você que é mulher, que é empreendedora, que deseja crescer o seu negócio atuando nas empresas. E quero dar as boas-vindas também para quem está me ouvindo aí da plataforma Inimexil, que é uma plataforma nova, que está começando grande. Ela já começa aqui no Brasil e na Europa, repetindo aí os nossos conteúdos para Portugal, para o Reino Unido, para a Espanha. Enfim, é uma plataforma que começa grande, é um empreendimento do James McSill Studio, com a parceria do Instituto Nacional de Educação. Então, eu quero dar as boas-vindas para vocês. E, Renata, quero te agradecer. É uma alegria muito grande ter você aqui. Hoje é um dia especial, né, Renata? É o Dia não das podia Mulheres. ter sido um dia melhor para a gente fazer essa live, né, Cássia? Pois é, isso que eu ia comentar. A gente que é mulher, eu consigo me conectar com mulher. A gente que viaja muito, eu consigo me conectar com qualquer mulher do mundo. Porque eu entendo que o universo feminino é muito parecido, né, Renata? E Verdade. a gente tem visto coisas lamentáveis aí em função desse conflito. Ninguém quer ver o seu país invadido, ninguém quer conviver com guerra, com as perdas, com a perda da sua liberdade. Então, eu queria também me solidarizar com as mulheres da Ucrânia e, por que Verdade. não, com as mulheres da Rússia. Lamentavelmente, quem decide sobre as guerras são os homens. A gente não participa dessas decisões, porque se isso fosse uma decisão que coubesse às mulheres, as guerras não existiriam. As mulheres têm coisas muito melhores para fazer do que A gente iria agredir. resolver isso com mais maestria, né? Sim, é isso, eu não tenho dúvida, não. Renata, então eu quero te agradecer, eu quero começar te dando a palavra. Eu queria te convidar para você se apresentar aí para a nossa audiência, contar um pouco, fazer assim um breve síntese da sua experiência, do seu passado profissional, para a gente dar andamento à nossa conversa da noite de hoje. Ai, muito bem. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês nessa noite tão especial. Cássia, obrigada pelo convite, né? Fico muito feliz. Também vai a minha energia positiva para as mulheres, né? Tanto lá né? Tanto da Rússia quanto lá da Ucrânia também, né? Que a gente está agora nesse momento difícil, a gente sabe que e aquilo, a gente solidarializa com essas mulheres aí que estão passando por esse momento de tanto desafios, né? Sim, sim. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Eu venho aí de uma carreira de 20 anos como executiva de grandes empresas multinacionais e há mais de 15 anos desenvolvendo pessoas e liderança dentro das empresas. Eu falo que essa carreira de 20 anos como executiva, né, me trouxe essa percepção do quanto que a liderança é importante dentro de uma organização. Eu falo os líderes formam ou deformam uma empresa, não é mesmo? Sim, sim. E, É isso aí e, a, mesmo. né, e a partir desse meu movimento, de movimento pessoal como executiva, de buscar uma melhor liderança, de buscar o desenvolvimento, eu fui me aprofundar no desenvolvimento humano, através do coaching, do PNL, da psicanálise. Me formei em psicanalista, minha formação é administração de empresas, com MBA na área de gestão de negócios, e depois eu fui entender do ser humano. Né? Então, eu me aprofundei como funciona a mente humana, na neurociência, como que a gente pode trabalhar o ser humano de uma forma sistêmica, né, dentro das organizações, porque eu acredito muito naquele movimento, a pessoa, o profissional e a empresa, né, que eu chamo de movimento DEEP, de entender que toda transformação passa pelo ser humano. E a partir daí, então,
né, eu venho desenvolvendo muitos projetos hoje, além de treinamentos e palestras, muito dentro da parte de cultura organizacional, ESG, mudança de mentalidade para uma nova cultura dentro das lideranças, dentro das empresas. Então, acho que, Bom, resumidamente, aí é um pouquinho dessa é, trajetória. a sua trajetória tem coisas que têm muita similaridade com a minha e tem coisas que são muito diferentes. Eu atuo com treinamento e desenvolvimento há mais de 20 anos, 22, quase 23 anos. Mas eu me formei como dentista. E eu tinha um Ah, consultório, eu era muito realizada profissionalmente, se a gente considerar os padrões do que é uma pessoa realizada. Eu tinha uma clientela muito seleta, eu ganhava bem, mas eu era muito infeliz, sabe, Renata? E eu tomei a decisão de que eu não ia tolerar a minha infelicidade por muito tempo. E aí eu fui fazer MBA, depois fiz mestrado, sempre pesquisando desenvolvimento das pessoas. A minha dissertação de mestrado foi em desenvolvimento, foi as capacidades, estudar as capacidades que um líder tem de provocar uma disrupção de pensamento, criar novos processos de trabalho. E eu vejo que quem está buscando se desenvolver nessa área que eu e você atuamos, muitas vezes comete um erro muito comum. E eu gostaria de explorar isso para a gente falar da nossa experiência de Dubai. Eu vejo que as pessoas começam a estudar demais, né, se dedicar muito ao estudo, e eu não estou afirmando que estudar não é importante. Na realidade, eu entendo que estudar é uma necessidade e não é diferencial de ninguém. Todo mundo, neste momento que a gente está vivendo, que o conhecimento dobra a cada 4 meses, precisa estudar, ter o estudo como parte da sua rotina e da sua entrega para os clientes. Mas eu vejo que existe assim um hábito de se dedicar demais ao estudo e pouco ao entendimento do que é o negócio que a pessoa vai entrar. Como é que esse negócio funciona? Porque nós temos um negócio. É um sim. negócio de prestação de serviço, mas é um negócio fortemente dependente de relacionamento. Então, eu queria começar a nossa conversa de hoje pedindo a você para dar aí a sua visão para aqueles que são profissionais que estão dando os primeiros passos, como treinadores, como palestrantes, como coaches executivos, que querem sim desenvolver uma carreira e um negócio nesse mercado, mas que não sabem bem como começar. O O que você como, diria para né? essas pessoas? Então, muito interessante isso, Cássia, porque essa é uma dor que a gente vê muito dentro, né, dentro dos profissionais hoje. Né? Da mesma Sim. forma que você falou que você estava infeliz quando você fez o seu movimento de carreira, essa também era a minha dor. Né? Eu ia trabalhar e falava, o que eu estou fazendo aqui? Né, eu estava na maior posição, tinha um salário. O pessoal falava assim, como que você vai largar isso? Você está louca? Né? Por que você vai fazer isso? Eu falava, não é isso que eu quero fazer, porque eu não tinha um propósito claro naquilo que eu estava fazendo. Né? Sim. E aí eu fui me aprofundando. É muito interessante isso, porque quando eu fiz a minha transição de carreira, e não foi depois que eu comecei a estudar e me aprofundar, e continuei trabalhando e comecei a aplicar os meus conhecimentos dentro da empresa, né? Trazendo Sim. os resultados. Eu falo, gente, não é que esse negócio é bom mesmo? Olha o resultado que eu estou tendo agora trazendo isso. Porque tem muita gente que busca conhecimento, né? Eu colocaria mais um gap nisso que você falou. Elas buscam conhecimento, umas não sabem o que fazer com ele, e as outras não sabem, não praticam, querem só conhecimento, 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 Sim. mas aí, como não sabe praticar, ou não sabe o para quê, é muito assim, qual que é o propósito do conhecimento que você está buscando? Né? O que você quer fazer com ele? E quando isso não é claro, a pessoa fica só buscando, buscando, buscando e fala assim: ai, Renata, meu negócio não anda, meu negócio não dá certo. Tá bom, mas o que você está fazendo para que ele dê certo? Né? Porque não é só a gente buscar o conhecimento, a gente precisa de praticar e precisa de ter um propósito claro para aquilo que a gente está buscando. Eu acho que isso é extremamente importante. Então, para as pessoas que estão aí começando, né, se questionando ou querendo fazer um movimento de carreira para essa área de desenvolvimento, eu acho que o principal ponto é entender para que você quer isso, né? Ou melhor, o porquê você quer isso. Né? Qual que é o propósito que você quer com o seu negócio? Porque estudar e buscar conhecimento com tanta coisa que a gente tem no mercado, e cá entre nós, a gente tem coisa boa e tem coisa que não está valendo nada. Né? Não, tem Então, muito aventureiro por aí, né, não é, Renata? não é só quantidade, né, gente? É Sim. qualidade. É qualidade do conteúdo,
é a qualidade daquilo que você busca, para que isso vire ação. Não adianta colocar só aqui, só aqui, só aqui e não fazer nada com isso. Então, esse é o princípio, um dos principais pontos. Você ia falar, comentar algo? Não, eu ia assim, eu achei muito interessante você colocar a respeito de quantidade versus qualidade, porque eu vejo que é uma distorção que hoje tem gerado um grande desfavor, para não falar gerado problema para as empresas. E eu vou me explicar. O número de escolas formando coaches cresceu enormemente. Algumas são gigantes, mas o fato delas serem enormes não representa que automaticamente elas sejam responsáveis, elas sejam competentes, não para formar coaches, mas para formar coaches capacitados para atuar dentro de empresas. E eu vou justificar minha fala, Renata, com uma coisa que me incomoda muito. Eu detesto coach abraçador de árvore dentro de empresa. Sabe por quê? Porque Não eu acho que lugar de funciona. abraçador de árvore é lugar de terapia holística. Empresa, a linguagem de empresa é número, a linguagem de empresa é ROI. Resultado. É isso. O que a empresa quer é o seguinte: tá bom, Renata, eu vou te contratar e vou te pagar XYZ, mas o que você vai trazer de retorno aqui para essa área de negócio que você vai treinar? E se você não tiver isso de uma forma clara, né, não vai dar resultado. Não, e mais, e quem não sabe mostrar para o contratante por que deve contratar a Renata e não a Tássia, como é que a Renata vai demonstrar o resultado do trabalho dela, começa a ficar muito parecido com todo o resto que está aí no mercado. E isso é uma preocupação que eu tenho, porque eu imagino que você já tenha se deparado com essa situação, Renata, de chegar numa empresa e escutar de experiências desagradáveis ou até mesmo desastrosas que vieram em função de uma contratação de profissional errado. Profissional não, eu já tive empresa que falou assim: Renata, a gente vai te contratar, mas você não pode falar nada de coach aqui dentro. Ah lá, não tá pode vendo? nem usar essa falar. Já ouvi. Pela experiência. Porque é isso que você falou, tem escolas ou tem profissionais? Porque eu falo, o que faz da gente, né, uma coach de sucesso empreendedora que tem resultados positivos, não é só a formação, é toda a nossa experiência, toda a nossa vivência que a gente acumulou ao longo desses 20 anos que você falou, dos 15 meus, dos 20 como executiva, né? De várias dezenas aí como dentista também. É isso que faz a gente ser o profissional que a gente é e fazer a entrega que a gente faz. Né? E as pessoas falam assim: Renata, eu não sei o que acontece, eu não consigo fazer, e você não tem tempo, sua agenda lotada. Né? Mas aí está a diferença da agregação do valor e do resultado que a gente leva. Né? Então, tem uma distorção nesse movimento. Ah, virei coach. Gente, virar coach não é passe de mágica, não. Né? Não é, sei lá, fazer um curso e falar assim, eu brinco com os meus clientes que não existe milagre. Né? Que coach, que é abraçador de árvore, como você falou, ou milagreiro, eu falei que isso não faz parte da minha formação fazer curso de milagres, porque tem tanto de gente que fica oferecendo milagres, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Gente, a coisa não é assim. Eu falo que o coach é um processo baseado em metodologia, em resultados, né? Se não tiver resultado, não funciona. E, infelizmente, foi... E ele é dependente da disponibilidade do coach. Né? O outro é o protagonista, não é o coach. Não é o coach que determina o resultado. O coach que está o tempo todo arrotando resultado, eu olho com bastante desconfiança. Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Isso. Ele pode ter dificuldade de responsabilizar o coach, e quando ele não responsabiliza, o coach também não sabe. A coisa não acontece, né? Então, assim, quando eu trabalho... Oi. Pode concluir. Não, eu falei que fazer o nosso comentário para as mulheres. Antes de eu entrar com vocês, eu estava em reuniões aqui com uma empresa da Nova Zelândia, que eu faço um trabalho com eles na Nova Zelândia. E eu falei justamente isso. Eu falei, olha, eu estou aqui, eu não estou aí. Eu estou aqui para apoiar vocês. Agora, vocês têm que ter a responsabilidade de vocês aí. Né? Tem que fazer o que a gente... tem que cumprir os nossos acordos, ter as nossas responsabilidades. A gente está justamente nesse movimento de desenvolvimento de papéis. Então, era só para ilustrar isso que você falou, que é isso. A gente está aqui para conduzir e tem muita responsabilidade aí dentro desse processo. Perfeito. Agora, eu queria mesmo falar a respeito das mulheres. Afinal de contas, o nosso objetivo nessa live
é explorar o universo feminino dentro de tudo que a gente viu lá em Dubai. E eu confesso, Renata, que eu fui surpreendida positivamente. A gente aqui no Ocidente escuta muito, lê muito a respeito de uma cultura que verdadeiramente é milenar, que tem crenças e valores muito diferentes dos nossos, tem uma base religiosa forte, que é doutrinária da organização política também, mas eu confesso que eu fiquei muito orgulhosa das mulheres em Dubai, porque eu não esperava assistir, primeiro, aquele ambiente de total desenvoltura no trabalho. E estou me referindo às mulheres. Eu vi mulheres em cargo de gestão, principalmente por causa do Covid, eu tive muito contato com gente da área de saúde. E também dentro do aeroporto, com as equipes que organizavam transferência de viagem e tudo. Então, eu vi mulheres gerindo equipes de saúde, gerindo equipes de profissionais que cuidam das passagens, enfim. E isso me surpreendeu demais positivamente. Eu achei genial. E Dubai tem uma visão muito disruptiva do mundo, porque é uma cidade enorme, muito jovem, cosmopolita, e que tem um ambiente tecnológico surpreendente. Eu queria que você desse aí a sua visão. O que você achou do ambiente de negócios para as mulheres, da atuação das mulheres nos negócios lá em Dubai? Interessante isso, que essa percepção foi a mesma que eu tive, né? A gente fala de uma submissão das mulheres, e eu Sim. conversei muito, inclusive num passeio que a gente fez junto lá do DMCC, né? Sobre a questão das mulheres, a gente foi super bem recebido, eles falam de fazer negócios lá em Dubai, enfim. E uma das coisas que eu perguntava muito para quem, né, para a nossa guia lá que estava nos acompanhando nas nossas visitas, inclusive no Centro de Inovação de Dubai, era a questão das mulheres. E eu vi muitas mulheres. E ela me falou o seguinte: aqui as mulheres elas têm uma igualdade, as mulheres são incentivadas a assumir cargo de gestão, sim, ao contrário do que muitas pessoas lá do Ocidente pensam. E elas só não fazem isso se elas não quiserem, ou seja, tem portas abertas para as mulheres. E como lá em Dubai a gente tem 80% da população é de fora, igual é uma cidade totalmente que, né, é mundial, né? É tipo assim, é extremamente mundial. E lá eles querem fazer de lá a melhor cidade para se viver e para se trabalhar do mundo, né? Então eles estão com essa abertura, essa é a visão, né, lá do Sheik, em fazer um lugar melhor para se viver, para as pessoas. Então, as mulheres são muito respeitadas. Então, em várias visitas que a gente foi, né, nas feiras, na feira de Dubai tinha um pavilhão só dedicado às mulheres. Né? Só dedicado às mulheres, da importância das mulheres. Outra coisa que chamou muita atenção, a questão da sustentabilidade, da igualdade, né, das ODSs. Né? A gente viu aquela cidade viver na prática, a feira lá de Dubai, viver na prática as ODSs. E lá dentro tem a questão da igualdade, da equidade, né, de gêneros, e isso era muito frequente lá. Eu participei até de uma atividade lá que trouxe muito isso, o papel da mulher dentro, eles queriam ouvir pessoas de vários países e foi fantástico. Então, eu também me surpreendi positivamente. Renata, essa semana eu fiz um exercício de imaginação muito interessante, sabe? Eu não publiquei, mas eu vou publicar. Um artigo que eu escrevi de uma situação imaginária em que a minha bisavó tinha feito uma viagem no tempo e se encontrado comigo aqui dentro da minha biblioteca, aqui no meu escritório. E que eu chego aqui e me deparo com ela, e depois do susto que a gente começa a conversar. Esse exercício de imaginação me ajudou a enxergar o quanto o mundo mudou em 4 gerações. Eu sou a 4ª geração. E isso, assim, ela era avó da minha mãe está viva. A minha mãe conta de conversas que ela tinha com a minha bisavó, um mundo muito diferente. Por exemplo, a minha bisavó era casada com um coletor federal de impostos. E ele era um homem estudado, ele não permitia que ela compartilhasse a mesa com ele, porque ela achava que ele achava que ela não tinha traquejo suficiente para dividir a mesa com ele. Mas a cama ela tinha.
e cozinhar para ele, cuidar dos 7 filhos que ele trouxe Podia. do primeiro casamento, isso ela podia. E ela, no final, ela teve uma filha que não se casou, mas foi noiva 7 vezes. E essa tia minha, que era o exemplo da mulher independente e bem-sucedida, a filha dela, falava para mim assim, olha, sabe por que eu não me casei? Porque eu via que a minha mãe detestava o contato com o meu pai. E o meu pai era muito impositivo. E eu não queria aquilo para mim. Então, eu combinei comigo que eu ia trabalhar, pagar as minhas contas. E, de fato, ela fez isso. Na década de 20, ela era uma mulher que trabalhava fora. Só que se a gente olha, Revolucionária, né? totalmente, e muito mal falada na cidade. É. Porque a mulher independente naquela época era uma mulher que não Que não servia de era nada. boa para casar. Não era boa Isso! para casar. Ó, aqui tem algum problema com ela. Ela não é boa para casar. Então, ela tem algum Isso! problema, não é isso? É isso aí, Renata. E por que eu estou falando isso? Eu vejo que as mulheres conquistaram muito rapidamente um espaço na economia, no mercado de trabalho, inclusive em sociedades totalitárias, como é o caso dos Emirados Árabes, porque eu não quero dourar a pílula aqui. O emir, ele é um grande líder, mas do ponto de vista de direitos humanos, de respeito à mulher, ele é alguém que já foi Tem suas processado dúvidas. em corte. Não, tem provas contra ele. Tanto É. é que ele perdeu uma ação de bilhões de euros contra a ex-esposa, que Ela contratou o saiu. advogado da Lady Di e conseguiu provar maus tratos e conseguiu uma indenização. Essa ação já está fechada, o dinheiro já está com ela. Ou seja, ela provou. Então, existem problemas com relação à equidade, sim. Existem problemas de direitos humanos, sim. Só que existem oportunidades. E com Mas você essas não acha, oportunidades... dentro disso, Cássia, você não acha que isso é mais cultural, né, ali da família, ali daquele movimento do homem, né, do que das oportunidades, né? É isso que eu ia falar. Tem isso, mas eu acho que tem esse movimento das oportunidades, mas eu acho que isso vem muito igual você falou, da sua avó, como que era, Sim. aí a E sua a tia, gente porque tem isso que vai vindo de lembrar... gerações, né? A gente tem que lembrar que nós estamos falando de uma sociedade tribal que até 50 anos atrás resolvia as coisas na espada. E que as mulheres eram, e provavelmente em algumas famílias ainda são, usadas como moeda de troca para casar a filha com um outro reino importante e agregar mais poder. Infelizmente, isso ainda acontece. Só que tem um detalhe, Renata, e eu acho que esse detalhe faz toda a diferença. O fato das mulheres ocuparem espaço no mercado de trabalho, lá em Dubai, torna essas mulheres muito poderosas e com o direito de falar não. Não, eu não quero mais viver assim. Não, eu Basta. não. Não é verdade? E isso, eu vejo que a minha bisavó não tinha esse direito. Provavelmente a sua também não. Elas não tinham no cardápio delas a possibilidade de dizer não para um relacionamento abusivo, porque não tinha outra alternativa. Não existia plano B. Eles não tinham opções, às vezes não tinham nem conhecimento para isso, né? E com todo esse Sim, conhecimento globalizado, né? Igual você viu, a gente foi lá em Dubai, a gente teve uma visão ali do mundo, né? A gente volta e fala, cara, isso é possível, né? Dá para fazer. Olha o que está sendo feito lá, né? Porque lá nos Emirados, se não me engano, foi em 2020, acho que se não me engano é 2020, foi feita uma lei sobre que salários iguais para homens e mulheres na mesma função. Isso virou lei. Tá? Então, isso hoje é um dos poucos países que tem isso registrado em lei. Então, você tem que ter o Nova mesmo por causa Zelândia dessa tem, busca deles. Nova A Nova Zelândia Zelândia tem, também né? tem. Islândia tem, na Ai, Suécia legal. está sendo votado, e No assim, Brasil ainda não tem. pois é, você viu o que é que aconteceu hoje? Eu não quero falar mal de político, mas o que aconteceu hoje, no Dia da Mulher, eu preciso falar. O nosso presidente, para fazer um evento para inglês ver, resolveu convidar lá, fazer uma comissão para fazer a inclusão da mulher na política, só que essa comissão só tinha homens, não tinha uma mulher. Ô, gente, olha a coerência, é o que eu falo. O que vocês acham disso, pessoal? Coloca aqui no chat, o que vocês acham disso? Cássia, a primeira coisa que não pode faltar numa liderança é coerência.
né? É o exemplo. Então, se o líder faz isso dessa forma, como que ele quer que as pessoas acreditem nisso? Não é o que eu falo, é o que eu faço. É isso que faz a diferença na liderança. Perfeito. É muito isso. E aí, assim, então, igual tem os países que já têm essa lei, né? Mas eu lembro que eles falaram que um grande desafio que eles tinham lá, o maior obstáculo era trabalhar essa igualdade na mentalidade das pessoas. Ou seja, porque isso já vem culturalmente. E também tem um outro detalhe, né, Renato? Vai existir um hiato de tempo aí para qualificar essas mulheres. Lá tem excelentes escolas, mas nem todas as famílias enviam suas filhas para as escolas para fazer um estudo até nível de curso superior, de especialização, de mestrado, enfim, para fazer uma formação completa. Então, vai haver um tempo de maturação. Agora, o que eu acho que é bonito a respeito disso também, Renata, é que eu queria explorar com você e te ouvir, a gente discutir a respeito de como o fato de Dubai ser uma sociedade tão aberta a pessoas de todos os lugares do mundo, criou-se uma sociedade também multicultural. E é claro que isso repercute no ambiente das empresas. As empresas lá precisam estar preparadas para lidar com esse caldeirão de culturas que tem valores diferentes, hábitos alimentares diferentes, religiões diferentes, princípios diferentes, e todo mundo precisa se encontrar, criar acordos para produzir resultados de forma coletiva. Como que você vê isso? Esse é um desafio, inclusive lá na Nova Zelândia, né, que eu falei, esse é um grande desafio, porque tem gente também de várias partes do mundo. Mas voltando para Dubai, eu vejo que chega ali, o grande negócio desse, né, de uma organização para trabalhar com essas multiculturas, tem que ser um propósito claro, né, para todo o time. Né? Não adianta eu querer que cada um faça de um jeito, aí vem a importância da cultura da empresa. Porque a cultura, né, ela vai ditar os comportamentos, o que pode, o que não pode, como que as pessoas devem funcionar dentro dessa organização. E quando a gente tem uma cultura estabelecida, é muito mais fácil eu ter cada um ali, né, aprendendo ou se desenvolvendo para aquela cultura que a gente quer criar. Agora, se a gente não tem uma cultura estabelecida na minha empresa, eu falo, qual que é o tipo, qual que é o jeito de ser da minha empresa? Eu gosto muito de falar isso, né? Que cultura da empresa, qual que é o jeito de ser da minha empresa? Como que eu relaciono com as pessoas? Como que eu faço a minha comunicação? Como é que eu relaciono, né, com todas as pessoas envolvidas? Se isso não é claro, cada um vai fazer do jeito que ele acha que é certo. Né? Então, e aí cada um vai falar assim, lá no meu país é assim que funciona, o outro. Lá no meu é assim que funciona. E as pessoas não vão conseguir chegar num consenso ou num acordo daquilo. Então, eu acho que nesse ponto o que é muito importante é essa consolidação, essa construção da cultura que a organização deseja criar. Né? E que isso seja comunicado, seja desenvolvido, É isso que eu ia falar. E levando em consideração as diferenças, os valores de cada grupo. É interessante isso, que eu vejo que, no papel, todo mundo se preocupa com isso, mas na hora de compartilhar esses valores, por que é uma cultura? É o que você falou, é o jeito com que nós lidamos com as coisas aqui, dentro dessa organização, é o jeito que a gente utiliza para interagir, para produzir um resultado qualquer. Agora, se isso não há intencionalidade e nem responsabilização, porque se eu já tive a oportunidade, é muito comum trabalhar com presidentes e com definição de estratégia para desdobrar aquilo para os negócios. Eu vejo, sim, eu vejo que quando o profissional que está lá no topo, o presidente, ele é muito impositivo e ele interage pouco, que a empresa tende a ser uma empresa que obedece e que muitas vezes pode cometer erros que estão enxergando, os profissionais estão enxergando que o erro está acontecendo, mas as pessoas têm medo de abrir a boca e falar, porque um definiu, eu mando, e vocês precisam obedecer. E a cultura do medo, né? Pois é, essa história de cultura, ela exige muita coragem para ser humilde. Porque se a pessoa quiser manter o seu poder o tempo todo,
ela sacrifica a participação dos outros, as grandes contribuições ficam para depois. É uma verdade, porque eu falo assim, gente, o mundo está mudando tão rápido, né? A gente vê tantas coisas acontecendo com uma velocidade tão grande que não cabe mais aquele gestor, aquele presidente lá de cima, e que ele fala assim, o negócio tem que ser do meu jeito. Porque o jeito dele é aquele jeito que ele levou a empresa, né, de 10, 20, 30 anos atrás. E se ele não abrir a cabeça, né, para esse novo movimento, que o mundo está mudando, que as pessoas estão mudando, e que se ele não abrir para o aprendizado, aí vem essas duas capacidades que a gente tem falado muito dos líderes do futuro, que é o learnability né, a pessoa ter essa capacidade de aprender continuamente e ela estar aberta ao aprendizado, né? E A muitas pessoa vezes, Renata, não vai conseguir acompanhar esse movimento. Esse é o primeiro aprender fato. hoje significa ter coragem de desaprender. É isso, é desaprender e falar aquilo tudo que eu Isso, sabia, deixa eu aprender de novo, que é a isso. capacidade de aprender. Aquilo resolveu lá atrás, mas agora não resolve mais. Né? Engraçado que eu estava com um executivo essa semana, que ele é presidente de uma empresa, dentro de uma mentoria. E ele falou assim, Renata, isso aí está fazendo eu refletir que eu vou ter que mudar muito mesmo, que eu vou ter que mudar muito mesmo. Porque não adianta você falar com o cara que ele tem que mudar. Ele tem que perceber que ele tem que mudar. Claro, Né? claro. Porque às vezes dá vontade, né, cara? A gente abrir a cabeça dos presidentes assim, colocar umas coisas lá dentro, mas a gente não tem esse poder, como eu falei. Felizmente não temos. E aí que a gente tem que mostrar para ele a parte de fatos, dados, conhecimento, experiência. Olha o que está acontecendo, né? É Agora, assim para que a pessoa perceba, porque ela só vai mudar se ela perceber que ela precisa mudar. e que tem ganhos, que tem benefícios nessa mudança, né? Que ela pode crescer, que ela pode ser mais respeitada, melhorar a influência, ter as suas expectativas melhor atendidas a partir do momento que ela começa a agir diferente. Mas, Renata, você sabe o que eu fiquei pensando também? Por causa dessa história da Covid, eu andei muito de táxi e depois fiquei andando de metrô, porque eu tinha que fazer teste e voltar, já estava liberada lá Você já estava ambientada no metrô. Isso, e aí eu já tinha me soltado mesmo, né? E eu fiquei olhando para tudo que eu vi, que é uma sociedade muito tecnológica, muito inclusiva, no sentido de que todo mundo ali dentro tem sua importância laboral, tem oportunidades de trabalho e é necessário para aquele local. Afinal de contas, a gente está falando de uma cidade construída em cima de areia, que não tem um rio, só se usa a água do mar. E eu fiquei pensando quanto tempo nós, aqui no Brasil, que temos essa riqueza absurda de recursos naturais, de toda sorte, de toda ordem, quanto tempo nós vamos demorar para alcançar aquele nível de desenvolvimento arquitetônico, de oportunidade de negócio, de prosperidade, de tecnologia. E a resposta, eu confesso que não foi muito otimista, não. Eu fiquei muito preocupada com isso. E aquilo me deixou também muito admirada. E eu queria que você desse as suas impressões a respeito da capacidade realizadora de um povo que constrói fazenda em cima da areia. Quando eu aterrisei de manhã, e eu pude ver as fazendinhas, eu custei entender o que era, porque eu só vi um quadradinho com umas manchinhas brancas e um pouquinho de verde. Aí depois eu vi que as manchinhas brancas estavam se mexendo, eram as ovelhinhas. Andando ali. Era fazenda em cima da areia. Eu falei, meu Deus, mas esse povo é admirável. E hoje, Dubai é indiscutivelmente a cidade mais moderna do planeta, deixando Nova York comer na areia, mas é muito. Muito tempo, é isso mesmo. O que você acha a respeito desse ato que nos separa de tanta modernidade? Então, quando eu voltando de lá e pesquisando muito, né, como a gente falou que o Sheik tem as questões dele, mas ele tem a questão de liderança dele que é extremamente inspiradora. Muito forte, né? muito forte. Muito forte. Então, tem as outras questões ali, mas eu falo assim que eu vou ter apaixonada com o estilo de liderança dele. Todos os lugares que você vai em Dubai tem uma frase dele lá. Né? Ele colocou, eu trouxe alguns livros dele, explorei alguns pensamentos dele,
E ele falava o Ele é seguinte, escritor, inclusive, né? Ele é um poeta com vários livros publicados. sim, né? E ele falava de uma forma, ele tem um livro que chama Positividade e Felicidade. E uma das coisas que eu percebi disso é que ele fala o seguinte: ele queria fazer realmente uma nação onde as pessoas tivessem orgulho de viver, onde as pessoas tivessem orgulho de trabalhar, que é ser o melhor lugar do mundo. Então ele colocou isso como objetivo, né? E mobilizou toda uma nação para isso. Então, a influência dele, a mobilização, o quanto que as pessoas acreditam nele, né, que é possível, né? Ele fala isso, que lá eles não esperam, né? Eles fazem o negócio acontecer. Então, ele tem isso muito claro assim: aqui a gente vai criar o que a gente quer. Então, ele acreditou que poderia criar lá, em uma cidade que fosse referência, e ele moveu as pessoas para acreditarem naquilo. E Então, acho existe que uma visão de futuro muito clara, né, Renata? isso, essa Onde visão de queremos chegar? futuro, essa influência, isso é muito claro. Infelizmente, a gente não Sim. tem aqui hoje no nosso país. Né? A gente não tem nenhum líder que mostre a nossa visão de futuro, Pois que é. engaje as pessoas para alcançar alguma coisa. Pelo contrário, né? Desengaja bastante, inclusive. Então, acho essa visão, essa confiança de que é possível, de faz, olha, está aqui. Ele agora inaugurou o Museu do Futuro, né, que a gente viu, quando a gente estava Maravilhoso. lá ainda não estava, uma coisa que é estrondosa Sim, lá dentro, né? É sim. estrondosa, é um formato absurdo, e você fala assim, de onde que vem isso? Porque ele acredita realmente que se dá para fazer as melhores coisas se a gente acreditar e colocar o Agora, coração e fazer a coisa acontecer. ô Renata, Então, traçando um paralelo disso para as empresas, né, que é um ambiente que a gente transita muito, eu vejo que não basta ter uma visão clara de futuro. Né? Porque se o Emir tivesse lá essa visão clara de futuro, mas não estivesse verdadeiramente comprometido em investir recursos para fazer aquilo acontecer, e ficou bem claro que lá os recursos sobram, mas ele, porque aqui eu acho que eles sobram também, só que aqui tem muito político para morder. E lá os recursos são verdadeiramente destinados a criar valor para os cidadãos que moram lá, que trabalham lá, e para os turistas que hoje são o grande negócio de Dubai. É eles o querem ser turismo o lugar de maior turismo do mundo, né? do mundo. E aí eu fico pensando qual que é o papel dos RHs. Porque hoje, eu, em 20, quase 23 anos, eu posso dizer, sem medo de errar, que ao longo desses anos todos eu encontrei 4 RHs que tinham vez e voz no conselho de administração e que participavam de forma estratégica do planejamento de quais seriam os próximos passos, qual é a grande contribuição das pessoas para fazer aqueles objetivos, aquelas metas acontecerem. E lá em Dubai, a gente vê que as escolas são excepcionais. Eu conversei com tudo quanto era taxista. E assim, tinha alguns que tinham um filho lá, outros não. E eu perguntava, mas o seu filho está na escola? O que seu filho estuda? Qual a língua? Não, aqui o árabe é a língua oficial, mas a gente pode escolher a segunda e até a terceira língua. Então, os meus filhos foram alfabetizados em 3 línguas. Olha que legal isso. Eu falei, mas essa Já, escola é paga? Não, é uma escola gratuita, assim como eu tenho assistência de saúde, já fui vacinado 4 vezes, eu sou diabético e recebo visita em casa. Eu gosto de entrevistar as pessoas porque eu quero entender que realidade é a essa. realidade, né? Isso. E aí eu fico pensando aqui, nas empresas, muitas vezes o RH tem ótima intenção, sabe o que precisa ser feito, mas não é ouvido. Eu queria que você falasse sobre isso, porque a grande maioria das vezes RH são mulheres. É. É interessante isso, porque a gente vê realmente pouquíssimos RHs estratégicos dentro das empresas. E a gente não pode esquecer, pessoal, que as empresas são feitas de pessoas. Os resultados são feitos de pessoas. Né? Então, a gente precisa de olhar para as pessoas de uma forma estratégica. Né? Não tem como... Não adianta você ter o melhor produto, o melhor preço, se você não tem as melhores pessoas para entregar aquilo lá para o seu cliente. Né? Mas existem muitas empresas que ainda vê o RH só como aquele DP, né? Só aquele lá que vai contratar. Né? Ou tem empresas que nem têm. Ah, não precisa, os gestores fazem esse papel. Então, acho que isso é uma mudança de mentalidade que precisa de ter, desse olhar do desenvolvimento das pessoas. Porque se eu quero ter
o melhor país, ou uma melhor empresa, eu tenho que ter as melhores pessoas, eu tenho que investir em educação, que é isso que você falou, né? Então, como eles querem ter o melhor país, eles investem em educação, eles investem nos cuidados. E isso, se a gente traça um paralelo direto com as empresas. Se eu quero ter a melhor empresa, a empresa mais competitiva, uma empresa com melhores produtos, eu tenho que dar educação para as pessoas, eu tenho que cuidar das pessoas que estão ali, porque são essas pessoas que vão levar a sua empresa para frente ou vão acabar destruindo essa empresa. E Mas, olha, infelizmente, tem muita gente ainda que não entende esse negócio, né? E alô, 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 precisamos entender isso rápido. e é engraçado que quanto mais se perde tempo em aceitar que isso é algo que não vai, o mundo não vai dar marcha ré. Não, As mudanças estão acontecendo numa velocidade tão grande que qualificação hoje é um ativo super importante para a competitividade e até mesmo para criar novos produtos, desenvolver novos serviços, e é a partir das pessoas que isso é feito, né, Renata? E eu vejo que é engraçado, eu fiquei te ouvindo, o que você falou e ah, foi tão legal, eu fiquei lembrando de um RH que eu já prestava serviço há uns 7 anos. O presidente saiu daqui e foi para outro país, foi para a América do Norte. E aí, quem fez a transição e preparou o vice para assumir o lugar do presidente fui eu. Só que esta segunda pessoa tinha uma visão muito diferente, expectativas pouco realistas de qual era o papel do RH. E começou uma nova etapa do trabalho para que esse entendimento pudesse ser realizado lá dentro dele. Porque, claro que não era eu que ia colocar isso na cabeça dele, mas alguns números poderiam demonstrar qual era a importância do papel. E ele tinha um RH extremamente estratégico. Só que ele não tinha muito atuante. entendimento do que aquilo significava, se aquilo era importante ou não. Então, ele queria interferir com todo um planejamento estratégico do RH, tornando aquilo muito mais acanhado, menos capaz de contribuir com uma equipe que ele tinha, que era uma equipe de ponta. E eu achei isso muito interessante, porque a sociedade, dentro das empresas, reproduz o que acontece na cabeça de cada um de nós. E eu vejo que muitos RHs sofrem com essa dificuldade de entendimento do que você falou. E aí eu queria trazer um pouco esse conceito para quem está nos vendo, porque quem me acompanha é sempre um profissional que quer trabalhar em empresa, que quer dar treinamento em empresa, que quer palestrar para a empresa. Eu queria que você colocasse, a partir dos seus 15 anos de experiência, o que você diria para estes profissionais que têm essa dificuldade de interagir com a baixa consciência dessa importância de qualificar as pessoas, de preparar as pessoas para competir. O que você falaria para essas pessoas? Para esses profissionais que estão aqui conosco, seja na plataforma, tem muito escritor me seguindo por causa da plataforma NMXIL, escritor que quer virar palestrante. Ah, isso é muito importante. Então, eu acho que primeiro assim, não desista, né? Porque eu acho que, como você falou, o mundo não vai dar marcha ré, né? A gente precisa de mostrar para as organizações, para os presidentes, o quanto que o papel das pessoas são importantes. Então, uma coisa que também dentro da mentoria, junto para definir o RH estratégico, né, que eu utilizo, são muitos dados, cases, né? Porque lembra que a gente falou que o que eles querem? Eles querem resultado, né? Não adianta você falar que vai fazer um RH e você mostrar que resultado que isso pode trazer, né? Então, pautar em números, em cases, em pesquisa, mas principalmente estar preparado para isso, né? E não se aventurar, porque se você não está preparado para entender o funcionamento de um negócio, o funcionamento de uma empresa, igual nós duas, né, passamos, né, por uma história antes disso, pode ser que você não consiga demonstrar isso com tanta segurança e tanta assertividade, né? Então, eu falo que é muito importante, primeiro, não desistir, sabe? Buscar dados, cases, fatos, situações que mostrem isso e fazer um plano detalhado juntamente com a estrutura da empresa. E não é o seu plano, não, viu, pessoal? Não é o seu para a empresa.
é juntamente com a empresa, porque Perfeito, eu falo que perfeito. cada empresa é uma empresa. Ai, mas eu fiz isso lá, vou fazer aqui igual. Não funciona Não assim, funciona. Perfeito. né? Adorei. Não, não é, eu brinco que isso não é produto de padaria, sabe? Ô, Não é produto Renata, de deixa eu fazer prateleira um lá na parênteses, indústria. Ah, porque eu tenho visto muito profissional bem intencionado que está em fase iniciante de carreira, que quer trilhar uma carreira como a sua, como a minha, sendo enganado por gente que enche, mas lota auditório para ensinar. Olha, com esse treinamento aqui, você vai copiar e colar. Você vai fazer Ctrl+C, Ctrl+V. E tem gente fazendo muito dinheiro enganando as pessoas com isso. Então, gente, escuta o que a Renata está falando, porque, olha, é a voz da sabedoria. Isso que ela está falando é muito importante. Não dá para vestir a mesma roupa em todo cliente. Cada cliente tem lá a sua história, tem seus valores, tem suas dificuldades, seus desafios, e planejar junto com o cliente é o melhor caminho para você se diferenciar. Você vai entender a realidade daquele cliente. Aí você vai fazer a diferença para aquele cliente, para aquele negócio. Cuidado com isso, porque tem muita gente sedutora fazendo dinheiro à custa de profissionais iniciantes que, por e achando que vai inocência, cai comprar nessa o pacote pronto, né? E eu até a receita de recebo. padaria, né? Eu até recebo pessoas assim, Renata, eu comprei isso, comprei aquilo, gastei meu dinheiro. E é caro esses negócios, É né? caro, eu sei É que é. caro esses negócios. Eu falo assim, Sim, não, então, peraí, vamos organizar isso aqui então. Vamos dar uma roupagem aqui, vamos planejar esse negócio da forma que tem que ser feito da forma correta. Né? sim, Então, sim. essa customização, né? Esse é algo que eu faço muito. Eu falo que todos os meus projetos são customizados. Né? Eu entendo Perfeito. qual que é a questão da empresa, o que a gente tem que fazer, quais objetivos que eu quero alcançar. Esse, bacana. O seu plano vai ser em cima disso. Em cima, para que a gente alcance isso. E sempre em conjunto. Né? Então, além daquela dica de não desista e construa junto, eu vou pegar mais uma. Não caia, né, na falação de pessoas que só querem ganhar dinheiro. Pois é um perigo, porque quando a pessoa está muito preparada para convencer e o outro, quem está do lado de cá, está muito ávido em crescer, pode tomar decisões que não vão te levar para o lugar que você quer estar. Agora, Renata, sabe o que eu queria explorar? É assim, a gente viu lá muitas realizações realizadas num curto espaço de tempo, com uma presença muito grande de mulheres em todas as áreas de conhecimento. Né? Mulheres arquitetas, mulheres médicas, mulheres gestoras, mulheres em diversas áreas de conhecimento. Eu fiz 2 teleconsultas, todas 2 com mulheres. E achei assim o máximo, né? A médica me atendendo. E eu achei isso muito legal, porque, afinal de contas, eu estava num país que há 60 anos atrás provavelmente vivia como a minha bisavó vivia. Sim. Então, a gente tem que prestar atenção que cada vez mais esses saltos estão levando menos tempo. E nós temos um papel muito grande nessa mudança dentro das empresas. Aí eu queria que você falasse a respeito da sua experiência, onde é que está a grande tendência das empresas nesse mundo que agora, por causa da pandemia e por causa da guerra, vai mudar e já está mudando com uma velocidade muito maior do que há 2 anos atrás? Eu acho que a grande tendência, interessante isso, porque isso a gente viu lá em Dubai. Né? Para vocês que estão assistindo a gente, dentro lá da Expo 2020, a gente tinha 3 linhas de pavilhões, né? O da mobilidade, da sustentabilidade e das oportunidades. Oportunidades. Né? Então, o que ficou muito evidente, principalmente no pavilhão da sustentabilidade para mim, por exemplo, lá na Alemanha, se falava muito da velocidade, se falava muito da inteligência artificial, mas se falava da importância das conexões, da mente humana, né? E das conexões. Então, eu acho que o grande pulo do gato disso dentro das empresas gente, muitas coisas as máquinas vão fazer, muitas coisas os sistemas vão fazer, mas as relações, né? A conexão humana, as relações, a confiança, isso não tem máquina que vai substituir. Então, cada vez mais a gente precisa de criar líderes preparados para criar conexões.
verdadeiras, né? Para ouvir o outro, para entender, sabe? Trabalhar as aptidões comportamentais, emocionais, sociais dentro da organização. Eu Perfeito. não tenho dúvida que essa é a grande tendência, né? E que é isso que vai fazer o diferencial daquelas empresas que vão emergir, que vão para o futuro e daquelas que vão ficar ainda baseada, vamos fazer a mesma coisa, sempre foi assim, tem que E ser se a assim, gente nosso prestar produto é atenção, né, melhor. Renata? Essa capacidade de criar conexões, de criar relacionamentos valiosos, é ela que origina negócios. Relacionar é algo que o ser humano faz com grande competência. Só que muitas vezes, se é movido apenas pelo interesse de ganho unilateral, essas relações tendem a morrer muito rapidamente. E nesse mundo globalizado, o que está chocando a gente demais na guerra é isso aqui, ó. É que todo mundo que está lá filma e mostra na hora. O que está Então, nós acontecendo? estamos assistindo um espetáculo de carnificina em tempo praticamente real. E isso toca o coração de todo mundo. E claro que isso foi decisivo para, em 12 dias, o mundo tomar decisões de sanções muito duras contra o Putin. Porque sem um celular, provavelmente isso não aconteceria. Ia passar o que quisesse, né? Que era isso que acontecia lá atrás, não é isso? E é Passava o o que que ele está fazendo lá queria, na Rússia agora, que ele que expulsou cortou tudo. jornalistas, criminalizou a verdade. É o que está acontecendo. Agora, como o mundo cada vez mais depende de relações e elas acontecem no ambiente virtual, as relações capazes de gerar valor e ganho bilateral e de construir relações que sejam muito relevantes para os negócios, essas é que vão gerar grandes frutos. E é claro que as soft skills, as habilidades comportamentais, elas são absolutamente decisivas para que isso aconteça, né, Renata? Não tem como Máquina a não gente faz, não olhar, constrói relacionamento. não cria confiança, né? Isso. Não conversa, não ouve o outro, até conversar, conversa, mas conversa a partir do espectro dela, né? Então, Sim. e eu falo o seguinte, mesmo, e aí a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque eu acho que esse distanciamento social, a pandemia, essa coisa das interações virtuais, muita gente acha que eu não estou me relacionando, ou não, só se for presencial. Esse movimento virtual que a gente está vivendo, gente, isso não vai mudar mais. Vai Né? não. Antigamente a gente não imaginava estar falando, conversando ou dando uma palestra assim como a gente está falando. Então, isso é uma realidade. Não adianta bater o pé e falar que esse negócio não funciona. E aí a gente tem que cada vez aprender a criar conexões por todos esses movimentos que a gente está vendo. Aqui dá para a gente criar conexões. Eu posso reunir com a minha... Ai, Renata, eu não converso com a minha equipe tem um mês porque eu não posso ir no escritório. Faz um meeting, abre uma sala. Eu não sei fazer isso. Então, vamos aprender, porque dá para se criar conexões dessa forma. Né? E eu falo que tudo isso da pandemia trouxe um distanciamento das pessoas, onde que você costuma mandar mensagem, estou mandando, estou comunicando, né? E parou-se com essa coisa de deixa eu olhar para você, vamos conversar, deixa eu ouvir. E isso perde muito no nosso relacionamento. Pois é, Renata, sabe o que eu falei? Que virou um grande luxo no dia do seu aniversário você receber um telefonema. Não é? É Porque lindo todo isso, não mundo é? manda figurinha, manda o WhatsApp, mas quando alguém te liga, você fala, ai, Eu faço questão de ligar. Né? eu Gente, eu também. esqueço muito o aniversário, mas quando eu tenho na minha agenda que eu lembro, eu faço questão de ligar. Né? Sim. Porque é isso. Né? Hoje eu liguei para algumas pessoas especiais, não deu para ligar porque eu fiquei também o dia inteiro, mas liguei para algumas pessoas que eu queria ligar hoje. Porque você vê que essas conexões, elas são diferentes. Né? Agora, tem outra coisa que eu queria adicionar à sua observação, né, das relações, da construir relações de qualidade e que sejam capazes de gerar ganho bilateral. Agora, tem um outro aspecto que eu também queria adicionar, que é o seguinte: se as máquinas podem substituir o ser humano em diversas atividades que até mesmo são de muita exigência de tato, por exemplo, sei lá, lapidar uma pedra. Hoje, uma máquina já é capaz de lapidar uma pedra. É claro que quando o homem está conduzindo,
ele pode decidir o que ele quer fazer para melhorar o brilho daquela pedra, mas as máquinas já são capazes. Tem um Agora, padrão. tem um detalhe que é a questão da visão crítica. E as empresas precisam cada vez mais de pessoas que tenham capacidade de análise crítica. Só que a gente tem um gap pavoroso, Renata, que as escolas, elas até então vinham preparando as pessoas para passar no vestibular. E mais, passar no vestibular da federal. E para passar no vestibular da federal, você tem que saber dar a resposta certa. Você não precisa saber pensar muito. Você tem que saber a matéria que está lá na sua Você tem apostila. que decorar, você não tem que pensar, você tem que decorar. Isso. Aí as pessoas chegam nas empresas e as empresas esperam que as pessoas façam grandes análises, analisem o mercado, analisem o concorrente. Só que essas pessoas ficam totalmente paralisadas, porque elas não foram preparadas para isso. Outro dia, eu tenho um grande amigo que é coordenador de pós-graduação lá no IBMEC, e ele me levou para dar uma palestra lá. E estava lá o diretor sentado na frente, tudo. E depois que eu dei a palestra, começou lá as pessoas fazerem perguntas. E aí alguém perguntou assim: o que você acha da educação no Brasil? Eu falei: ai, olha, eu só vou responder essa pergunta se eu tiver o habeas corpus do reitor. Caso contrário, eu não vou, não, Ele vai porque a responder. resposta que eu vou dar, ele não vai gostar. Aí todo mundo: não, você tem que falar. Eu falei: eu acho que a escola está em maus lençóis, e agora vai ficar muito mais por causa do crescimento da presença da internet. E isso foi bem antes da pandemia. Por quê? Porque a escola ainda vive num modelo que protege os professores, os pesquisadores. Ô, Renata, eu dei aula na graduação, eu dei aula na pós-graduação, agora estão me convidando para voltar para pós. Nossa. Talvez eu volte, porque são em condições bem diferentes, mas o que me incomodava na escola? Eu acho que o último interessado era o aluno. O sistema é feito para se autopreservar, para preservar Não, os vai lá e saberes dá aula, vai lá e do dá aula, vai professor. lá. É tipo assim, você vai lá e dá aula, você está recebendo, o resto não importa. Não é isso, Renata. Mas, infelizmente, olha que legal, né? Eu também vim de aula de pós-graduação, de graduação, e isso é uma coisa que me incomoda, por isso as minhas aulas eram aulas muito instigantes, assim, muito participativas, Sim, porque eu não concordo de chegar lá e dar uma aula só porque está lá que eu tenho que dar aquela aula. Isso aí é fato que não existe para mim. Estou fazendo um trabalho hoje junto com a Ultramig, né? A Ultramig trabalha com cursos técnicos e tal. Eu apresentei um projeto para eles de educação transformadora por causa disso. Numa conversa que eu tive com o presidente da Ultramig, ele falou assim, Renata, o pessoal aqui, ele falou, Renata, eu tenho um grande desafio aqui, que é a gente trabalhar a empregabilidade do pessoal, né? E a hora que a gente foi ver como que essas pessoas aprendiam, está falando de pessoas com vulnerabilidade, de baixa renda, né, que muitas vezes fazem cursos técnicos profissionalizantes para conseguir um emprego. É aquele movimento de mudar a vida das pessoas. E a hora que a gente foi entender, a gente foi conversando sobre tudo, do jeito que está agora, essas pessoas não iam conseguir para o mercado. Porque ele falava assim, eu até consigo empresas, mas o cara chega lá na empresa, passa poucos meses, ele sai. Por quê? Porque as pessoas não estão preparadas a partir das soft skills, das competências corporais, de saber como é que eu tenho que comunicar, como é que eu posso me comportar, como que eu vou saber lidar sob pressão, como que eu vou analisar os dados numa situação, como que eu vou ter tomada de decisão. Né? Eu falo que a capacidade de analisar dados são uma das competências mais importantes para esse futuro, para o profissional do futuro. E é algo que é complexo, exige treino, só que a escola não se debruça sobre isso, não. Por quê? Porque a gente tem tanta coisa na internet, a rede, a velocidade é tão rápido, que se você não tiver capacidade analítica para decidir, para tomar decisões, você provavelmente não vai tomar decisão assertiva. Você vai naquilo que está todo mundo falando. E nem sempre aquilo que está todo mundo falando, para onde a onda está indo, é o melhor caminho para você. Muito bem, né? muito bem. Então, esse trabalho lá, ele está indo desde a mudança da mentalidade dos servidores, de saber que eles não estão lá simplesmente para passar matéria, né? Eles têm que ajudar aqueles profissionais a ir para o mercado de trabalho, a gente criar uma demanda das empresas de receber aqueles profissionais, porque eles vão estar preparados, porque isso, Cássia, muda a vida daquelas pessoas, muda a vida da sociedade. Muda.
muda. Né? Então, o propósito não é que só ir lá dar aula e receber meu dinheiro no final do E é mês. tão interessante, né, Renata? Ainda há uma preservação muito grande, um esforço para preservar o status quo do professor. E uma preocupação que, com o resultado prático do aluno, que aluno eu vou criar para que mercado? Né? A adesão entre esse aluno e o mercado que ele vai pleitear, eu vejo que isso ainda é algo que está muito embrionário. De todo jeito, eu também percebo que as empresas estão se mexendo. É bem comum você chegar no RH das empresas e o RH criar um percurso formativo para trainees, para que os trainees se qualifiquem para aquele ambiente que é um ambiente peculiar, que é singular e que precisa de um entendimento localizado. Né? Eu queria, então, que você, que atua nessas frentes com educação profissional, que você apontasse quais são as competências-chave para que a gente caminhe para uma realidade como a de Dubai. Pelo menos 3 ou 4 que você apontaria para que a gente seja capaz de caminhar para uma realidade como aquela. Então, eu acho que o primeiro é a questão da positividade. É a gente poder acreditar que a gente é capaz. Né? Porque eu falo que se a gente não acreditar que a gente é capaz de fazer isso, provavelmente a gente não vai colocar esforços para que isso aconteça. Então, acho que esse é um passo muito importante. Então, o autoconhecimento, né? A capacidade de se conhecer, de saber das suas fraquezas, né? De saber, isso tudo pode ajudar nesse movimento da positividade. Tá? Então, acho que esse é um fator bem importante. Um outro ponto é a questão da inteligência emocional, né? Da gente saber lidar com as nossas emoções. Porque no mundo cada vez mais veloz, cada vez mais disruptivo, a gente tem as pessoas cada vez mais frágeis, as pessoas cada vez mais ansiosas. E o profissional vai precisar saber lidar com isso no seu dia a dia. Não adianta você fazer um planejamento e falar, isso vai acontecer até o final. A gente tem que ter essa capacidade de adaptabilidade. Né? Eu acho que Resiliência. a resiliência e a adaptabilidade, né? De adaptar, eu acho que isso é extremamente importante. Porque lá em Dubai, eles tiveram desafios. Sabe Né? o que Eles eu estou tiveram. rindo, Renata? Ah, Eu ontem escutei o meu professor de Pilates falar assim para mim: a pessoa que foi para Dubai é muito diferente da pessoa que voltou. Você antes mesmo. reclamava, agora você está muito mais resiliente e você está avançando muito mais rápido. Sabe por quê? Porque aquela prova de ficar 10 dias trancada, enquanto tudo estava acontecendo, ela de fato foi um teste de resiliência para mim. Foi. E eu vejo que a resiliência tem uma relação muito grande com a forma como a gente interage com a dificuldade. É como E a as gente escolas não reage. preparam os alunos para isso. As empresas também não têm essa preocupação, só que o mundo nos demanda cada vez mais. E se a gente pensar que nós estamos vivendo uma sociedade que agora está enfrentando uma guerra que vai afetar o mundo inteiro, e vai afetar, não é ano que vem, não, é daqui 2 semanas. Se a gente abrir a cotação do dólar, a cotação do petróleo, a gente vai ver que é daqui a 2 semanas. A vida da gente está mudando por causa da guerra. É claro que a resiliência é uma habilidade que, sem dúvida, é determinante para o sucesso nesse ambiente de incerteza, de volatilidade, de aprendizado crescente, que vai nos exigir que todos saibamos aprender coisas novas e desaprender, desapegar daquelas que a Desaprender gente daquilo. investiu tanto para aprender. Eu gosto de falar assim que a resiliência ela é extremamente importante, né? Que ela vai. Quando a gente olha para a palavra resiliência, o que ela é, né? No dicionário, é a pessoa ser capaz de adaptar e voltar. Só que agora a gente pode voltar, não, viu, gente? É adaptar e ficar. Então, é resiliência junto com adaptabilidade, né? Porque a gente Perfeito. não vai voltar naquilo que a gente era antes, né? Então, eu acho que isso é extremamente importante. As nossas habilidades sociais, né? Nossa capacidade de se comunicar, de relacionar com o outro, isso é algo que eu acho que é extremamente importante. A nossa agilidade e proatividade, no sentido do seguinte, as coisas estão acontecendo tão rápido, e se a gente esperar muito, e muitas vezes não ser ágil na hora, não tomar, né, não fazer aquilo que você acredita,
o momento vai passar. E E aí, você é né? atropelado, né? E aí ser atropelado e já tem coisa nova vindo para frente. Então, a gente tem que trabalhar essa questão da agilidade, da proatividade, e para isso a pessoa tem que estar segura de si, né? Eu quero adicionar uma outra coisa aí, que eu entendo que para criar o novo, para criar alternativas para uma realidade desafiadora, a gente precisa também dar conta de ser questionado. E ser questionado, muitas vezes, significa alguém colocar em xeque as suas proposituras, as suas propostas, as suas sugestões, e está tudo bem. Qual é o problema? Se eu não escuto quem pensa diferente de mim, se eu não me permito ser questionado, colocado em xeque, como é que eu vou pensar diferente? Normalmente, as pessoas que contribuem para que a gente pense diferente não são aquelas que se parecem conosco, são aquelas que são muito diferentes da gente. E isso tem muita ligação com a nossa capacidade de inovar. Que eu falo, gente, inovação não é a ver com tecnologia, é a ver com pensamento. E se você, né, vem com um padrão, vem com as suas experiências, e você não abre para ouvir o outro, para entender o que o outro tem que te trazer, né, o que a experiência do outro, o pensamento do outro, né, as vivências do outro pode trazer, por que tem que ser a nossa verdade, que é a verdade absoluta? Né? Porque cada um vai funcionar de acordo com as suas vivências. Então, abrir para entender, para ouvir o outro, as diferenças, e ser questionado, que é esse tópico que você trouxe, está ligado à nossa capacidade de inovar. Se a gente não abrir para isso, tomei um a gente susto. não vai ver. O papo está muito bom, mas nós já estouramos o nosso horário. Antes de eu me despedir Ai, de meu você, Deus. eu sempre faço um exercício com o pessoal aqui, tenho feito a partir das reflexões que a gente faz na live. Mas antes de eu me despedir de você, eu queria pedir para você deixar uma mensagem para quem está nos vendo, seja da plataforma Inimexil, seja aqui do YouTube. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem para quem quer se tornar um consultor, um treinador de empresas, um palestrante de âmbito internacional. O que você deixaria como mensagem final para essas pessoas? Bom, acho que dentro de tudo que a gente falou aqui, né, vontade de continuar esse papo até, né, Cássia? Mas está muito bom. Vamos ter outros Isso momentos. É sinal que a gente vai fazer mais live. Né? Assim, a gente não tem todas as respostas, né? A gente não sabe de tudo. E o mundo nos faz questão cada vez mais de nos mostrar isso. Então, acho que a gente precisa de cada vez mais formar líderes profissionais que pensem como você pode proporcionar uma experiência positiva, trazer impacto, seja na empresa, seja no seu trabalho, seja, né, na sua família, inspirar as pessoas a buscar o seu melhor sempre, para a gente construir um futuro que todo mundo tenha orgulho de estar juntos, né? Eu acho que é muito dentro disso, né? A gente assumir essa responsabilidade que você pode fazer a diferença, e você pode escolher que futuro você quer criar, que resultado você quer ter e sentir orgulho disso. Então, siga firme aí, e esteja aberto aos aprendizados frequentes, né, do que a gente falou aqui. A gente tem que estar com essas duas palavrinhas aí na cabeça, que é o learnability, a capacidade de aprender, e o lifelong learning, aprendendo sempre, sempre, sempre. Né? Numa live como essa, olha quanta coisa a gente não aprendeu, quanta coisa a gente não compartilhou, não é verdade? Então, só tenho a agradecer mais uma vez o convite. Ô, Renata, eu que agradeço. Passou tão rápido, porque o papo foi de verdade, a gente não ensaiou nada, a gente está falando sobre a nossa experiência aqui, e porque realmente foi muito interessante, na medida em que está contribuindo para as reflexões que eu sempre compartilho aí com a minha audiência. Também quero recomendar, se você que está aqui conosco, seja na plataforma Inimexil, seja no YouTube, que você siga a Renata nas redes sociais. Renata, você pode repetir, por favor, aí o seu Instagram, por gentileza? Vou reforçar o convite, que eu estou com o Instagram novo, então eu preciso, né, quem está me acompanhando aí, vem para o Instagram novo, que é o Sou Renata Lemos Oficial. Né? Vou ficar feliz de ter vocês aqui, e no canal do YouTube também, Renata Lemos, estou lá com vários conteúdos. Ok, Renata, eu quero agradecer a você, dizer que você pode contar comigo, estou à disposição também, o dia que você quiser fazer uma live aí nas suas redes sociais, conte comigo, será um prazer, uma alegria contribuir e trazer reflexões para o seu pessoal também, tá bom? Adorei!
Eu te desejo tudo de bom, um beijo grande. E, pessoal, fiquem aqui comigo, porque a semelhança da última live, eu vou fazer um exercício breve com vocês, porque eu acredito que esse é um momento importante para a gente consolidar essas reflexões que tivemos aqui na companhia da Renata, né? E eu quero trazer essas reflexões para o âmbito do seu negócio. Uma vez que a gente falou aí das habilidades que são determinantes para competir, para se desenvolver, para trazer disrupção, para inovar. Eu queria que você olhasse para o seu negócio, eu vou fazer algumas perguntas, e eu queria que você respondesse para si, se você quiser anotar, talvez seja interessante para depois você desdobrar o seu raciocínio aí em situações que você pode aplicar do ponto de vista prático, mas eu quero trazer para você algumas reflexões que vão fazer a diferença para você. Eu queria que você olhasse para tudo que você vem investindo aí para se tornar um profissional de desenvolvimento humano, um profissional de treinamento, um profissional de palestras, né? Um palestrante até mesmo de âmbito internacional, por que não? E prestasse atenção qual é o ponto que ainda representa fragilidade para você. Se você fosse apontar aí algo que faz com que o seu negócio não seja sustentável e não te dê tranquilidade, a tranquilidade que você está buscando, os resultados que você almeja, qual é o ponto de fragilidade? Qual é o calcanhar de Aquiles? Pode ser que você... Eu vou até ajudar você a avaliar o seu negócio considerando os aspectos lá do BSC, que norteiam qualquer estratégia que seja efetiva. Pode ser que você identifique que as coisas não estão bem na área de finanças, sei lá, captação de clientes. Será? Você está satisfeito com esse pilar de finanças? Pode ser que você entenda que a fragilidade está lá situada no pilar dos processos. Tem algumas entregas aí do seu negócio que precisam ser melhor lapidadas, que ainda não estão entregando o valor que você entende ou que você gostaria de entregar para o seu mercado, para o seu cliente. Pode ser que você entenda que o pilar que hoje é fonte de preocupação para você seja o pilar de clientes, né, de mercado. O que está acontecendo se este é o caso? E, finalmente, pode ser que o pilar que ainda é ponto de preocupação é o de aprendizado e crescimento. E a Renata falou algo aqui que eu queria relembrar, frisar para você. Todas as vezes que você define um alvo, você não pode parar de se qualificar para atingir esse objetivo. O lifelong learning, ou aprendizado por toda a vida, é parte de qualquer negócio. Como você está cuidando desse aspecto aí no seu negócio? Agora, uma vez olhado para isso, a gente tendo olhado para isso, eu queria que você também fizesse uma autoavaliação muito isenta e honesta para si a respeito do que você está buscando para o seu futuro como dono do seu negócio. Você está sonhando mesmo em ter sucesso a partir de uma agenda lotada? A Renata colocou aí, a agenda lotada tem um preço que pode não ser uma boa vida, pode não ser qualidade de tempo com a sua família, e sucesso não é só agenda lotada. Quais são as premissas que você vem adotando para definir o seu conceito de sucesso neste mercado? Que premissas são essas? O que você acredita que precisa efetivamente acontecer aí no seu negócio para que você entenda que alcançou um patamar que, no mínimo, é satisfatório para você até o final desse ano? Você já tem clareza dessa resposta? Se você não tem, é interessante começar a olhar para isso com cuidado. E, finalmente, olhando para aquilo que você está buscando, quais são, dentro das habilidades que a gente colocou aqui,
para construir um negócio que verdadeiramente faça a diferença? Quais são as habilidades que você acredita que precisa dar foco para alcançar este resultado? O que você não faz bem, ou faz bem, mas acredita que precisa fazer melhor para que esse resultado seja uma realidade até o final desse ano? Eu espero que essa reflexão, que é simples, mas que tem um grande foco na estratégia, ajude você a definir melhor onde você vai concentrar a sua energia e o seu esforço. E eu quero lembrar que, se você ainda não está inscrito no meu YouTube, que você se inscreva e ative as notificações, porque caso você não consiga assistir da plataforma Inimexil, você consegue acompanhar tudo aqui do YouTube. Quero te convidar, ainda se você não me acompanha no Instagram, que você vá lá e me acompanhe. Eu também tenho um Instagram novo, que eu tenho atraído mais pessoas para ele. É Cássia Morato, simplesmente. Eu vou ficar muito feliz em compartilhar com você meu dia a dia, compartilhar com você os meus conteúdos, mas principalmente, o meu trabalho é gerar valor para que você tenha resultado. Na próxima quinta-feira, eu tenho mais uma live. Eu estou aguardando a confirmação da Cláudia Santana. Eu acredito que vai dar tudo certo. A Cláudia é a pessoa que reuniu essa delegação maravilhosa para a gente ir palestrar lá em Dubai. Eu tenho certeza que você vai adorar escutar o meu bate-papo com a Cláudia, quinta-feira, às 18 horas. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Um grande abraço, eu quero agradecer a sua presença e, mais uma vez, reafirmar a minha alegria e o meu orgulho de poder contribuir com você. Renata, beijo grande, boa noite, um beijo para você que está em casa. Eu espero vocês na próxima quinta-feira, às 18 horas.